O que acabou de chegar aos corredores de Brasília não é apenas uma notícia ruim para o governo, é o som de uma sentença final. O clima na capital federal, neste exato momento, é de um funeral absoluto. Se você achava que a prisão de Nicolás Maduro era o fim da história, você estava enganado. Aquilo foi apenas o começo. O que vazou nas últimas horas, vindo diretamente de fontes ligadas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, muda tudo o que sabíamos sobre a política brasileira. O documento que Lula e, principalmente, Alexandre de Moraes mais temiam que existisse, não só existe como já está nas mãos das autoridades americanas. Acabou o segredo. A informação que trago agora é exclusiva, devastadora e tem o potencial de derrubar não apenas um governo, mas toda uma estrutura de poder que sequestrou o Brasil nos últimos anos. Estamos falando de uma delação premiada que já está sendo chamada nos bastidores de Washington de a delação do fim do mundo. E os nomes que aparecem na lista de colaboradores do narcotráfico internacional não são apenas de generais venezuelanos. Os nomes que estão fazendo os advogados de defesa correrem em pânico nesta madrugada são brasileiros, e são os nomes mais poderosos da República. Antes de entrarmos nos detalhes sórdidos, nos valores exatos e nas rotas que foram reveladas, eu preciso que você entenda uma coisa: o sistema, esse mecanismo podre que controla a mídia tradicional, está fazendo de tudo para abafar isso. O algoritmo das redes sociais já começou a limitar o alcance dessa informação porque eles sabem o perigo que isso representa. Por isso, a sua única arma agora é o like. Aperte o botão de curtir. Não por mim, mas para mostrar a essa inteligência artificial que nós somos a maioria e que a verdade não pode ser censurada. Faça isso agora, porque o que vou revelar nas próximas linhas vai fazer você entender, finalmente, por que tanta perseguição aconteceu no Brasil nos últimos anos. Agora, preste muita atenção. O que aconteceu nas últimas 48 horas em uma sala de interrogatório de alta segurança nos Estados Unidos é algo que entra para a história. Nicolás Maduro, o ditador que por anos foi protegido e financiado com dinheiro do povo brasileiro, decidiu falar. E quando um homem como Maduro, acuado, sem saída e olhando para a perspectiva de passar o resto da vida em uma cela de segurança máxima, decide falar, ele não entrega os peixes pequenos. Ele entrega os tubarões para tentar salvar a própria pele. E foi exatamente isso que ele fez. Fontes de dentro da inteligência americana confirmaram que Maduro entregou uma lista. Não uma lista de rumores, mas uma lista documentada, com datas, contas bancárias, números de voos e registros de encontros presenciais. E no topo dessa hierarquia criminosa aparecem as conexões diretas com o Palácio do Planalto e com o Supremo Tribunal Federal. Você não ouviu errado. A blindagem jurídica que parecia impenetrável no Brasil acaba de ser estraçalhada pela jurisdição internacional. Lula sempre tentou vender a imagem de que sua relação com a Venezuela era apenas diplomática, uma questão de autodeterminação dos povos. Mas a delação explodiu essa narrativa. Segundo os documentos preliminares que vazaram, a relação não era diplomática, era comercial. E a mercadoria não era petróleo. Estamos falando de uma rota de escoamento de narcotráfico que usava a fronteira brasileira como um corredor livre, protegido por decisões políticas e jurídicas. Os números são frios e assustadores. A delação aponta para uma movimentação financeira que ultrapassa a casa dos 432 milhões de dólares apenas nos últimos 18 meses. Não estamos falando de dinheiro antigo, da época do petrolão. Estamos falando de dinheiro de agora, movimentado enquanto você pagava seus impostos e via o preço da comida subir no supermercado. Foram identificadas 17 transferências bancárias específicas, feitas através de bancos offshore no Panamá e em ilhas do Caribe, que ligam operadores financeiros do regime venezuelano a intermediários que frequentam os gabinetes mais importantes de Brasília. Mas a parte mais chocante, aquela que faz o estômago revirar e que explica o pânico real que tomou conta das cortes superiores, é o envolvimento do judiciário. Durante muito tempo, nós nos perguntamos, por que Alexandre de Moraes age com tanta virulência? Por que essa obsessão em prender conservadores, em calar jornalistas, em perseguir qualquer um que questione o sistema? A resposta pode estar naquilo que Maduro entregou aos americanos.
A tese que ganha força com essas revelações é de que o ativismo judicial não era uma questão ideológica, mas uma questão de proteção de negócios. A delação aponta que a garantia de impunidade para as operações do cartel na América do Sul dependia de um judiciário alinhado, capaz de bloquear investigações, anular condenações e manter o fluxo financeiro intocável. Alexandre de Moraes, segundo as interpretações mais graves desse vazamento, aparece como a figura central na manutenção desse status quo. A proteção jurídica dada ao grupo político de Lula não seria, portanto, apenas uma preferência partidária, mas uma necessidade operacional de uma organização criminosa transnacional. Pense comigo, faz todo o sentido. Por que anularam todas as condenações? Por que devolveram os direitos políticos de alguém que foi condenado em 3 instâncias? Porque a peça-chave precisava voltar ao tabuleiro. Sem Lula na presidência, a ponte com a Venezuela estaria quebrada. E sem essa ponte, os bilhões do narcotráfico ficariam represados. O que a justiça americana está descobrindo é que a democracia que eles dizem defender é, na verdade, um biombo para esconder a maior operação de lavagem de dinheiro da história do hemisfério ocidental. O detalhe que comprova a veracidade dessas informações é a especificidade dos dados. Maduro não disse apenas "eles são parceiros". Ele entregou as datas das reuniões secretas. Uma delas, citada no relatório vazado, teria acontecido em uma data específica, pouco antes das eleições brasileiras, onde emissários de Caracas se reuniram com a cúpula petista para definir o fluxo de caixa da campanha. O valor citado nessa reunião específica seria de 9 milhões de dólares, entregues em espécie através de voos privados que pousaram em aeroportos secundários no interior do Brasil, longe da fiscalização da Polícia Federal, que àquela altura já estava sendo aparelhada. E agora vem a bomba que ninguém esperava. O ponto de virada que transforma o medo deles em desespero absoluto. A justiça americana não reconhece foro privilegiado. Para o Departamento de Justiça do ZECEUA, para o FBI e para a DEA, não importa se você é presidente da República ou ministro do Supremo Tribunal Federal. Se você conspirou para traficar drogas para dentro dos Estados Unidos ou usou o sistema financeiro americano para lavar dinheiro do crime, você é um alvo legítimo. E a lei americana é clara: a pena para esses crimes pode chegar à prisão perpétua. É por isso que o silêncio em Brasília é ensurdecedor. Você notou que os grandes jornais estão pisando em ovos? Você percebeu que a Globolixo está tentando focar em assuntos irrelevantes? Eles estão aterrorizados, porque se essa delação for homologada, e tudo indica que será nas próximas horas, o pedido de extradição é o próximo passo lógico. Imagine a cena: um pedido de captura internacional expedido contra as maiores autoridades do Brasil. A Interpol sendo acionada com o alerta vermelho. Isso não é mais um cenário hipotético de conspiração. Isso é a realidade jurídica que bate à porta do Palácio do Planalto. Informações de bastidores dão conta de que Alexandre de Moraes passou a madrugada em claro. Reuniões de emergência foram convocadas fora da agenda oficial. O clima entre os ministros da corte é de guerra interna. Ninguém quer afundar junto. A lealdade entre bandidos dura apenas até o momento em que as algemas aparecem. E com a pressão americana, a tendência é que outros comecem a falar para tentar se salvar. É o efeito dominó. Maduro empurrou a primeira peça e agora toda a estrutura está tremendo. O que a justiça americana tem nas mãos é a prova técnica. Eles rastrearam o caminho do dinheiro. O sistema financeiro global é monitorado. Cada centavo que saiu das contas da PDVSA, a estatal de petróleo venezuelana, e acabou em contas ligadas a laranjas de políticos brasileiros, deixou um rastro digital. E os americanos têm esse rastro. Eles têm os IPs dos computadores, as assinaturas digitais, as confirmações de recebimento. Não há como apagar. Não há como dizer que não sabia. A prova é matemática. E aqui entra o fator Trump. Mesmo antes de assumir oficialmente, a influência do novo cenário político americano já está acelerando esses processos. A máquina de justiça dos L605EA sabe que o momento de limpar o quintal é agora.
Eles não vão tolerar um narcoestado continental operando livremente sob a fachada de progressismo. A tolerância acabou. A blindagem que o governo Biden oferecia, fazendo vista grossa para os abusos do STF e para a corrupção do PT em nome de uma suposta estabilidade, desapareceu. Agora é tolerância zero. Você consegue sentir o peso disso? Pela primeira vez em anos, eles não têm o controle. Alexandre de Moraes pode multar quem ele quiser no Brasil, pode prender avós e crianças, pode calar deputados, mas ele não pode mandar prender o procurador de Nova York. Ele não pode censurar o Departamento de Justiça americano. Ele não tem poder onde a lei realmente funciona. E é essa impotência que está gerando o pânico. Eles estão acostumados a serem deuses em seu próprio terreiro, mas agora estão lidando com forças que estão muito acima de suas canetadas inconstitucionais. A narrativa de que a democracia venceu está derretendo. O que venceu foi um esquema criminoso, e agora a fatura chegou. A delação de Maduro confirma o que nós, patriotas, alertamos durante anos. Nós avisamos que a relação com o Foro de São Paulo não era política, era criminal. Nós avisamos que o descondensamento de Lula tinha um propósito obscuro. Nós avisamos que a tirania do STF servia a um senhor oculto. E agora, a verdade está impressa em documentos oficiais da Justiça norte-americana. A tentativa de fuga já está sendo planejada? É a pergunta que circula nos grupos de inteligência militar. Com a possibilidade real de prisão, não se descarta que busquem asilo em países que não têm tratado de extradição com os Sinaiwa. Mas para onde iriam? A China? A Rússia? O mundo está ficando pequeno para quem carrega o selo de narcotraficante internacional. A vergonha que se abate sobre as instituições brasileiras é gigantesca, mas é uma vergonha necessária. É a dor da cirurgia para remover um câncer que já estava em metástase. Lula e Moraes, a dupla que parecia intocável, agora está unida não pelo poder, mas pelo medo. O medo de ver seus nomes em uma Red Notice da Interpol. O medo de ter seus ativos congelados mundialmente. O medo de terminar seus dias não como heróis da esquerda, mas como presidiários comuns em uma penitenciária federal americana, vestindo macacão laranja e sem direito a visitas íntimas ou regalias. A justiça divina tarda, mas não falha. E às vezes, a justiça divina usa a justiça dos homens de outras nações para se cumprir. O que vai acontecer nos próximos dias será decisivo. Prepare-se para ver a mídia tentar desqualificar as provas. Vão dizer que é perseguição política, que é imperialismo yanqui, que Maduro foi torturado psicologicamente. Vão usar todas as cartas do baralho da vitimização. Mas contra fatos, não há argumentos. Contra extratos bancários, não há retórica que cole. Contra gravações de áudio e vídeo que Maduro entregou, não há narrativa que sobreviva. A soberania do Brasil foi vendida por 432 milhões de dólares. A nossa liberdade foi negociada em troca de proteção para rotas de cocaína. É duro ouvir isso. É doloroso perceber o nível de podridão a que chegamos. Mas é libertador saber que o castigo está chegando. E ele vem a galope. O cerco se fechou. Não há mais para onde correr. As rotas estão monitoradas. Os telefones estão grampeados e os aliados estão traindo. Você precisa estar preparado. O sistema vai tentar criar cortinas de fumaça, vão inventar crises, vão tentar criar caos social para desviar o foco. Mas o foco é um só, a ligação direta, comprovada e documentada entre o governo brasileiro, a Suprema Corte e o narcotráfico internacional. Essa é a única notícia que importa. Todo o resto é distração. A máscara caiu. O rei está nu e o juiz está exposto. O que estamos presenciando é o desmoronamento de uma farsa que durou tempo demais. Eles acharam que poderiam enganar a todos para sempre. Acharam que o poder da caneta seria suficiente para apagar seus crimes, mas esqueceram que o crime deixa rastros e que no jogo internacional eles são apenas peças descartáveis. E quero encerrar com um alerta e um pedido. Não espere que a televisão te conte isso amanhã no Jornal do Almoço. Eles não vão. Eles são cúmplices pelo silêncio. Você é a mídia agora. A responsabilidade de fazer essa informação chegar a cada canto do Brasil é sua.
Compartilhe esse vídeo nos grupos da família, do trabalho, da igreja. Mostre para aquele seu amigo que ainda acredita que o STF defende a democracia. Mostre para ele quem são os verdadeiros chefes. A batalha final começou, e dessa vez o bem tem as provas. O mal está acuado, tremendo, esperando a batida na porta às 6 da manhã. Mas dessa vez a batida não será da Polícia Federal que eles controlam. Será a mão pesada da Justiça Real. O Brasil vai ser livre, nem que a liberdade tenha que vir de fora para dentro. Fique firme, não desanime, a vitória é nossa. Que Deus abençoe essa nação e nos proteja do que está por vir. A casa caiu, absolutamente.